E para dar dicas para os professores de como preparar esse conteúdo para aulas online, a gente conversa com o jornalista Guilherme Cerqueira, que está na nossa casa, prontinho para dar essas dicas especiais para a gente. Bom dia, bem-vindo, Guilherme. Prazer receber você para falar de um assunto tão atual e tão importante, né, Iago? Nunca se falou tanto de aula online, né? Boas aulas online. Boas aulas online. Mas vamos estender um pouquinho, Guilherme, com a sua permissão, para não só videoaula, mas também aquelas pessoas que querem se soltar, querem melhorar seu desempenho ali no vídeo. Bem-vindo à nossa casa. Existe essa diferença, assim, porque é videoaula, é tutorial, é aula remota. Qual que é a diferença dessas três coisas? Sempre se fala... Bom dia, tá? Bom dia a vocês, bom dia a todos. Sempre a gente tinha na nossa ideia de a gente conversar com videoaula, só se falava EAD. A gente conhecia isso somente a educação à distância. Você ia para a plataforma, assistia suas aulas e tudo mais. E depois, com a pandemia, apareceu mais um termo chamado ensino remoto. Qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Então, o ensino remoto, aluno e professor se encontram numa plataforma ao mesmo tempo. E o ensino à distância, o professor coloca o material num site disponível, né? Que eles chamam de ambiente virtual de aprendizagem, e você acessa lá e vê os conteúdos, as atividades. Tem vários tipos de atividade. Tem chat, tem fórum, tem videoaula, tem e-book, que são os livros lá. Então, essa é a diferença. O ensino remoto, todo mundo junto numa plataforma ao mesmo tempo, com horário marcado. E ensino à distância, eu, como aluno, vou buscar um material neste ambiente, neste site, no meu tempo. Eu não posso pela manhã, eu trabalho muito pela manhã, então às 6 da tarde eu chego em casa, tomo um banho e vou estudar. O professor não vai estar lá te esperando, ele vai deixar seu material e você vai acessar. Entendi. Essa é a principal diferença. E o interessante, gente, que se você é professor aí de ensino, se você é professor de capoeira, de yoga, se você é culinarista, você quer gravar, você quer colocar seu material na internet, você quer fazer uma videoaula ali ensinando uma receitinha, ensinando ali a meditar, né? Então hoje o Guilherme vai trazer aqui o passo a passo pra gente pegar algumas dicas e ficar aí ainda melhor. Vamos pro nosso telão, que a gente tem alguns tópicos e o Guilherme vai ajudando a gente. São dicas para deixar os seus vídeos ainda mais profissionais. A gente começa com plano de aula. Bom, para você começar a fazer uma videoaula, você precisa planejar. Aliás, tudo nessa vida... Tudo que a gente vai gravar. A gente vai fazer, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter uma organização. E o plano de aula nada mais é do que você vai organizar na sua ideia o que vai constar nessa videoaula, nesse material. E isso tem que ser levado em conta. Qual é meu público? Se eu sou capoeirista, eu não posso fazer uma aula voltada a um público que não seja aqueles que curtem o esporte, que gostam têm afinidade com isso. Então eu tenho que pensar qual é meu público. Depois de eu pensar no público, eu vou planejar, organizar o material. Eu não posso falar de tudo apenas em uma videoaula. Então eu tenho que traçar um objetivo didático. Ou seja, quando a pessoa terminar de assistir essa videoaula, ela vai aprender o quê? Ela vai entender o quê sobre isso? Então, se isso está delimitado, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Eu já sei meu público, eu tenho um foco. E aí está na hora de começar a organizar esse material. Viu, Jéssica? Muito legal, gente. Tá aí. Anotou ali? Já anotei para aquele nosso encontro lá no Instagram, viu? A gente tem mais, já sabemos como fazer o plano de aula. Agora a gente vai para os equipamentos que são muito importantes, né? Para o som não ficar... Olha, porque se tem uma coisa que incomoda, não é? Às vezes tem muita gente fazendo material legal de celular, às vezes de câmera profissional também, né? Mas existem muitas pessoas migrando, né, para essas redes sociais, para esses vídeos, com o próprio celular. Só que a gente vê a diferença, né? A gente sente muito a diferença. O porquê que é tão importante o microfone e a gente ter uma atenção com a câmera? Você precisa ter, no mínimo, uma qualidade de áudio e vídeo para poder garantir que o que eu estou falando você está ouvindo e o que você está vendo você está compreendendo. Então, é bem peculiar que você tenha uma boa qualidade de áudio, uma boa qualidade de vídeo. O meu celular não é o melhor, Guilherme. Meu celular é um que está um pouquinho fora já, descontinuado. Mas se ele tem uma boa qualidade, pode ser usado. Uma boa resolução, né? Porque você pode entender que agora, nesse momento, houve uma aceleração nessa corrida para que os professores ou
profissionais busquem essas tecnologias para produzir material, Entendi. tem que disponibilizar, então você se sente pressionado. Entendi. E aí eu vou ter que comprar a melhor câmera, eu tenho que comprar a iluminação. Muita gente está usando aquele círculo chamado highlight, ring, né? ring, Ring light. ring light, né? Eu acho aquilo ali tão chique. Círculo de luz, Não é? por quê? Porque ele é mais fácil de você. Coloca na sua frente, pluga o celular e já sai gravando. Mas tem um preço, tem um Sim. custo. Eu não tenho dinheiro para comprar um ring light. E eu tenho que ser pela internet, muito caro. Então eu vou pegar uma lâmpada LED, usar em um bocal, colocar numa extensão, suspender isso numa altura e vou testar. Você testa. Então, é mais um custo menor? É, mas pode funcionar. Sim. Porque se o professor pensar como tecnicamente como uma TV, como agora nós estamos, onde tem câmeras de primeira linha, iluminação profissional, técnicos atrás das câmeras, isso vai sair um custo. E esse é um Entendi. custo alto. Então o professor tem que isso, pensar. Era exatamente isso que eu queria te perguntar. Aqui a gente tem os microfones, com a pessoa de casa que não tem aquele microfone, o microfone bastão, não tem a lapelazinha, né? A lapela, Pode pessoal, pra usar quem o não quê sabe, pra é esse substituir? microfone pequenininho que a gente sempre coloca aqui, ó. É, Né? que Tem fica muita gente o que não apresentador lá sabe. do jornal, lá, né? Muita gente não sabe que é uma lapela. Quem não tem um desse em casa pode fazer o quê, ô Guilherme? Como existem possibilidades até a lapela, que hoje a gente está utilizando aqui, algumas lojas já estão vendendo lapela para celular. E ele sai um custo bem pequeno. Está numa faixa de R$30. Muito barato. E aí você pode comprar, Fazer um o investimento. investimento de R$30 e comprar uma lapelinha igual essa aqui, mas lá numa loja de informática. E dizer, ó, eu quero uma lapela para celular. Pra celular. E isso vai ajudar bastante. Mas caso você não tenha, o celular capta. Mas aí você tem que usar outros recursos. Procurar um lugar mais afastado, mais silencioso, na sua casa, sem muitos barulhos ou interferências, a moto do vizinho que passa, o cachorro que late. Então você vai ter Da que rua. procurar um ambiente que aí o celular vai ter capacidade de captar essa imagem ou esse áudio. Olha, tem mais aqui, ó. A gente já sabe sobre plano de aulas, equipamentos. Tem mais dicas aqui, gente, como gravar vídeos profissionais, assim, Iluminação. com maior qualidade. A gente até falou. A iluminação, a gente até falou, né? A importância da iluminação. E o cenário também, gente. Mas cenário? Tem alguma coisa a ver? Eu tô dando uma aula, eu tô gravando um vídeo assim, por que é tão A importante? atenção tem que estar em mim, né? É, a atenção tem que estar em mim. O que é que tem a ver o cenário? Muitas das vezes a gente acha que qualquer lugar é lugar. Ah, Então, quando um professor ou alguém que está querendo fazer um material, ele começa a gravar, ele acha que o foco está em si e talvez o que esteja em volta não seja tão importante. Mas se você buscar um lugar que tenha muitos elementos, você vai na sua sala e você coleciona cachorrinhos, você coleciona corujas e tem aquela prateleira cheia de corujas, por exemplo, todo mundo vai ficar de olho nos seus elementos e vai perder o foco em você. Então, buscar ambientes neutros. Não é só você se encostar numa parede branca e começar a falar. Não, buscar lugares que não tirem tanta atenção, mas que seja um ambiente agradável. sim. Porque nós voltamos a falar do silêncio, da concentração. Então, ambientes barulhentos, ambientes que tem muita gente circulando, pode te atrapalhar. Então, o cenário não é só a construção do ambiente, mas sim também um ambiente agradável e neutro que possa te ajudar a gravar e focar na gravação. Poxa, que bacana. Vamos pro próximo. Hoje estamos recebendo o Guilherme Cerqueira com dicas para você aí fazer videoaulas de forma mais profissional. A gente vai para velocidade da fala. Ah, gente. Para não ficar aquela coisa meio... Ai, olha, tem aluno que dorme em aula, Me viu? dá um sono, o professor tá lá dormindo, falando ali pausadamente. Tem aqueles que estão ali correndo, cantando uma música, né? Não, e tem uns que vão super acelerados, né? Você vê vários vídeos nos próprios canais de YouTube, né? Que você vê vídeos assim, não, gente, peraí, calma. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho tive uma professora, tenho, que ela preparou uma aula e ela colocou uma imagem de uma paisagem. Começou a falar dessa paisagem que não tinha nada a ver com a aula, 7 da noite. Ah. Deu 9h30. Eu olhei, ela ainda estava no mesmo slide falando da mesma paisagem, filosofando e falando de Deus. sítio que tomou leite. Adoro ela, viu, mas... Mas esse é um tipo de É coisa, um tipo né? de exemplo. É. É uma O que a coisa gente interessante. precisa se atentar com esse tempo de fala?
Primeiro a gente tem que ver são gerações. Se você pensar hoje o adolescente, ele adora falar rápido demais. Você vê a turma, parece que eles estão narrando uma corrida de cavalos, é aquela rapidez na fala. Mas isso não pode ser aplicado a uma videoaula, porque é aprendizagem. Você precisa ter um pouco mais de uma linguagem mais simples, concisa, mas também uma linguagem natural. Não pode sair falando, disparando a metralhadora e achar que, é um vídeo, ele vai voltar, vai dar um pause, vai escrever. Não, ele precisa ter uma naturalidade. E essa naturalidade, para você, professor, que está começando agora, talvez ela seja próxima ao que você fazia presencialmente, mas um pouco mais apurado, porque você está fazendo uma videoaula. Imagine assim, você se prepara para uma aula presencial, se preparava para uma aula presencial no passado, e dizia assim, eu vou construir a aula, vou estudar, vou me preparar bem. E aí você ministrava aquela aula, você saía dizendo assim, eu fiz a melhor aula dessa semana, mas ela se foi porque você era presencial. E agora você tem essa ferramenta que você vai fazer a melhor aula da sua vida e ela vai ficar gravada numa plataforma. Uma plataforma pública ou uma plataforma privada, mas ela vai estar lá. E aí o aluno vai poder assistir várias vezes. E professor, aquela sua aula eu não entendi. Porque assiste novamente, joga o link para ele e diz, assista. Então, essa velocidade da fala é muito importante para que você seja uma linguagem simples, direta, mas natural. E a gente entende, Jéssica, que assim, é um pouco complicado, assim, vamos tentar observar ali os dois objetos, né? O aluno e o professor. É difícil para o professor se adaptar, não é uma tarefa fácil para ele fazer essa adaptação para videoaulas, né? Prender ali a atenção, como também é difícil para os alunos também, né, estarem ali todos os dias assistindo aula de forma online em casa. Então acho que essas dicas vieram aí para ajudar essas pessoas, esses profissionais que precisam usar essa ferramenta e que consigam aí fazer um belíssimo trabalho. Tem seu Instagram, coloca aqui pra gente o Instagram do Guilherme, que tem mais informações lá, se você quiser contactar ele. Mas aí eu acho que também a última coisa que eu poderia falar sobre esse assunto era que se você tem uma videoaula, você tem um encontro marcado, então esquece filho, esquece a comida no fogo e foca naquele horário, né? Porque se você estiver ali e tiver toda hora alguém chamando sua atenção, você não vai conseguir se concentrar. Não consegue. É bem isso, né, Guilherme? E a gente percebe que essas coisas aceleraram. Então, o professor hoje, ele sente muito essa pressão. O professor hoje, ele está sentindo uma carga de que ele precisa resolver essa questão, ele precisa fazer uma aula, ele precisa gravar e ele corre atrás de ferramentas, ele está procurando isso. Mas essa pressão, professor, você tem que ter calma, você tem que ter paciência para poder fazer uma coisa simples agora, funcional e objetiva, e depois você vai implementando. Porque se você tentar resolver e usar, por exemplo, assistir uma aula num canal de uma empresa de educação belíssima, qualidade de áudio, e eu quero fazer igual, mas... E aí você se sente pressionado de dizer, eu preciso fazer igual aquela que eu vi. Sim. Mas talvez, no começo, você não consiga. Sim. Mas você tem que traçar um foco e dizer, mas o meu objetivo didático foi cumprido? Foi. Tem qualidade de áudio? Tem qualidade de vídeo? Está bem iluminado? Então já é um ponto positivo. Não está igual à referência que você colocou, mas você vai chegar lá. Então essa pressão pode atrapalhar. Então o professor tem que ter calma, paciência para que aos poucos ele vá evoluindo nessa construção da videoaula. Tá aí, Guilherme, a gente agradece muito a sua participação. O convite fica aberto para você voltar outras vezes. E como passou a rede social aqui, mais dúvidas, né? Se você tiver, só procurar o Guilherme Cirqueira na rede social que ele vai tirar.